Hoje, você está prestes a ouvir uma oração que pode transformar a sua realidade. Uma oração que ecoa diretamente do coração de Deus, que promete: nada vai te faltar. Não é apenas uma frase bonita, é uma verdade eterna, extraída da própria palavra. O Salmo 23 nos lembra que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a base da nossa fé, o alicerce da confiança que temos nele. Porque quando Deus é o nosso pastor, não andamos sozinhos, não mendigamos o pão e não vivemos à mercê da escassez. Ele cuida, Ele supre, Ele provê mesmo nos desertos, mesmo nas madrugadas mais difíceis. Antes mesmo de você pedir, Ele já conhece o que você precisa. Por isso, respire fundo agora e abra o seu coração. Esta oração não é apenas para ser ouvida, é para ser vivida. Essa oração se ancora em uma das declarações mais poderosas das Escrituras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Essas palavras não são poesia, são profecia. Quando Davi escreveu esse versículo, ele estava falando por experiência própria. Ele já havia enfrentado o abandono, a perseguição, a solidão. Mas mesmo assim, ele declarou com fé que não lhe faltaria nada porque sabia quem o guiava. O pastor cuida de suas ovelhas, conhece cada uma pelo nome, sabe onde elas se ferem e onde precisam de descanso. E assim também é Deus conosco. Se Ele é o seu pastor, então, a provisão é certa, a direção é certa, a proteção é garantida. O Salmo 23 não é apenas um consolo, é uma chave espiritual para destravar bênçãos na sua vida. 3. Confiança na provisão divina mesmo em tempos de escassez, mesmo quando tudo ao redor parece faltar, quando o dinheiro acaba, o alimento é contado, as portas parecem fechadas. A palavra de Deus nos lembra que Ele é o Deus da provisão. Em Filipenses 4:19 está escrito: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso significa que a provisão de Deus não depende da economia do mundo, do seu salário, ou das condições do mercado. Ela vem das gloriosas riquezas de Cristo. Essa promessa é poderosa porque nos ensina a olhar para o céu mesmo quando a terra está seca. Não é sobre o que você tem na mão, mas sobre quem você tem no coração. Quando confiamos plenamente que Ele proverá, mesmo o pouco se multiplica. A fé ativa a mão de Deus. E onde há fé, há milagre. A Bíblia mostra que há uma forma de orar que move o coração de Deus. Não é uma oração automática, fria, ou apenas repetida por hábito. É a oração feita com fé viva, com o coração rasgado diante do Senhor, como vemos em Tiago 5:16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você ora com fé, acreditando de verdade que Deus está te ouvindo e que Ele pode agir, o céu se move. É como se uma conexão direta fosse feita entre a sua alma e o trono de Deus. Mas essa fé não é barulho, não é grito, não é espetáculo. É intimidade. É saber que mesmo em silêncio, Deus ouve o clamor do seu coração. O segredo está em orar acreditando que Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Isso é fé verdadeira. E é esse tipo de oração que abre os céus. Um dos segredos espirituais mais poderosos da palavra é este: quando você descansa em Deus, Ele trabalha por você. Em Filipenses 4:19, está escrito: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Essa promessa não é só uma bela frase, ela é uma realidade para aqueles que aprendem a confiar de verdade. Quando você larga o medo, a ansiedade, e entrega os seus caminhos ao Senhor, você abre espaço para Ele agir. É nesse lugar de entrega e confiança que a provisão sobrenatural se manifesta. Deus começa a mover recursos, tocar corações, abrir portas inesperadas. Mas tudo começa quando você diz: Senhor, eu confio. Eu sei que nada me faltará porque o Senhor é o meu pastor. Esse é o momento em que o céu responde com abundância. As palavras têm poder, e a Bíblia está repleta de exemplos disso. Quando você declara com fé: nada me faltará, não está apenas repetindo uma frase bonita. Está profetizando sobre sua própria vida. Em Provérbios 18:21, a palavra afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, quando você verbaliza a confiança em Deus, está ativando o mundo espiritual a seu favor. Essa declaração é uma arma contra a dúvida, contra o medo da escassez, contra toda a insegurança. É como levantar um escudo de fé.
Quando você acorda e diz, "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará", você está alinhando sua mente e seu espírito com a abundância do céu. Essa simples frase transforma atmosferas, fortalece o coração e atrai a provisão divina. Muitas pessoas associam a frase "nada me faltará" apenas à dimensão material: dinheiro, comida, roupas, contas pagas. Mas a provisão de Deus vai muito além disso. Ele é um Pai que supre todo tipo de necessidade, emocional, espiritual, física e até relacional. Quando o Salmo 23 declara que o Senhor é o nosso pastor, ele está falando de um cuidado completo. Às vezes, o que você mais precisa não é de dinheiro, mas de paz. Não é de um emprego novo, mas de direção. Não é de uma cura física, mas de cura interior. E Deus provê tudo isso. Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. A verdadeira abundância é viver com o coração cheio da presença de Deus, porque onde Ele está, nada falta. A confiança é como uma chave espiritual que destranca as portas da provisão divina. Quando confiamos plenamente que Deus é o nosso pastor, e que Ele sabe do que precisamos, mesmo quando tudo ao redor parece escasso, atraímos o cuidado e a intervenção dele. É essa fé inabalável que move o coração de Deus. Lembre-se, no deserto, quando não havia água nem pão, o povo de Israel ainda assim foi alimentado diretamente pelo céu. Mas os que duvidaram, murmuraram e questionaram, perderam a bênção. O segredo é confiar mesmo quando os olhos não veem a solução. Deus age poderosamente na vida dos que descansam nele com fé verdadeira. Quando você confia, você declara: "Eu sei que não vai me faltar, porque o meu Pai cuida de mim." Muitas vezes, sentimos que nada está acontecendo, que nossas orações não estão sendo ouvidas, e que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que, mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Ele trabalha nos bastidores, alinhando situações, movendo pessoas, abrindo portas e fechando caminhos que nos levariam à destruição. A provisão de Deus não depende da nossa visão, mas da sua fidelidade. Assim como José, que foi vendido como escravo e preso injustamente, mas que no tempo certo foi exaltado e se tornou o governador do Egito, você também pode confiar. Deus está organizando os bastidores da sua vida para que nada te falte no momento certo. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Lembra da viúva de Sarepta? Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Para ela, aquilo era pouco demais até para uma última refeição. Mas, ao confiar no profeta Elias e obedecer à direção divina, aquele pouco não acabou. Foi o suficiente para sustentá-la durante toda a seca. O mesmo aconteceu com os 5 pães e 2 peixes que alimentaram uma multidão. Deus não precisa de muito para fazer um milagre, Ele só precisa do que você tem em mãos e de um coração disposto a confiar. Aquilo que hoje parece insuficiente pode se multiplicar de forma sobrenatural quando você entrega nas mãos dele. O povo de Israel caminhava no deserto, um lugar de escassez, de calor escaldante de dia e frio intenso à noite. Mesmo assim, o Senhor o sustentava diariamente com o maná do céu, água da rocha e proteção constante. Isso nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, quando tudo parece seco, sem esperança ou direção, Deus continua sendo fiel. Ele não apenas caminha com você no deserto, como também proporciona milagres no meio da aridez. Se você está atravessando uma fase assim, saiba, a bênção de Deus não depende do ambiente, ela te alcança onde você estiver. Em Filipenses 4:7, a palavra nos revela: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa não é uma paz comum, limitada às circunstâncias externas. É uma paz que vem do alto, que permanece mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Quando oramos e entregamos nossas aflições a Deus, Ele derrama essa paz sobrenatural, que não pode ser explicada, apenas sentida. Ela acalma o coração, silencia os pensamentos ansiosos e nos faz descansar no cuidado divino. Essa é a paz que o mundo não pode oferecer, mas Deus dá livremente àqueles que confiam nele. Deus é Pai amoroso e zeloso. Em Mateus 6:26, Jesus nos lembra: "Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?" Essa é uma afirmação profunda que revela o cuidado constante de Deus com cada um de nós.
Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a boca. Em oração, seu cuidado é diário, pessoal e cheio de graça. Quando nos entregamos em oração, reafirmamos essa dependência, confiando que Ele está no controle e proverá tudo o que for necessário no tempo certo e da forma perfeita. A fé é o canal pelo qual a provisão de Deus se manifesta em nossas vidas. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando oramos com fé, declaramos que cremos na fidelidade de Deus, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor ainda não tenham mudado. Essa fé ativa o mover sobrenatural do Senhor. É como plantar uma semente no invisível, confiando que, no tempo certo, ela brotará. Deus honra os que caminham por fé, e é por meio dela que recebemos a provisão que excede o natural, vindo diretamente do coração do Pai. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:12-13: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento não é conformismo, mas uma confiança plena de que Deus está no controle. Quando aprendemos a descansar mesmo nos dias de escassez, atraímos paz, clareza e força espiritual. Essa postura agrada ao Senhor e prepara o terreno para que Ele manifeste sua provisão. O contentamento é um sinal de maturidade espiritual e nos conecta com o suprimento divino, pois mostra que nossa alegria não depende das circunstâncias, mas da presença do Pai. Na jornada da fé, há momentos em que Deus permite que passemos por provações antes de revelar a sua provisão. Isso aconteceu com Abraão, quando foi testado ao ser chamado para sacrificar seu filho Isaque. No último instante, Deus interveio e proveu o cordeiro para o sacrifício. Esse episódio revela que muitas vezes o céu espera por nossa obediência e confiança, antes de liberar o recurso necessário. A prova não é sinal de abandono, mas de preparação. Deus está formando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, e nos tornando capazes de administrar aquilo que Ele vai nos entregar. Quando você for provado, lembre-se, a provisão já está preparada, mas ela se manifesta no momento certo, o momento da sua obediência. A gratidão tem um poder sobrenatural, ela antecipa a manifestação de Deus. Quando somos gratos antes mesmo de ver a resposta, mostramos que confiamos no caráter de Deus mais do que nas circunstâncias. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, deu graças. Ele não esperou a abundância para agradecer, mas agradeceu na escassez, e o milagre aconteceu. Da mesma forma, quando você ora com um coração grato, dizendo: Senhor, eu te louvo porque sei que tu estás no controle, você ativa o céu a seu favor. A gratidão abre portas, move o sobrenatural e fortalece o coração durante a espera. Agradeça agora, mesmo sem ver, e você verá o que Deus preparou. Quando você declara em voz alta a sua fé durante a oração, está afirmando ao mundo espiritual que você crê no impossível. A fé não é apenas algo interior. Ela precisa ser manifestada em palavras e atitudes. Em Marcos 11:23, Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, é preciso dizer, não apenas crer em silêncio. Quando você ora e declara: nada vai me faltar, pois o Senhor é o meu pastor, você está alinhando sua boca com o céu. As palavras têm poder para criar ou destruir, abrir ou fechar portas. Então, declare com fé, profetize vida, provisão e vitória sobre sua casa, e o sobrenatural se moverá. A oração é mais do que uma conversa com Deus, ela é uma chave que abre portas invisíveis, que rompe cadeias e libera recursos que o mundo natural jamais poderia oferecer. Quando você ora com fé e confiança, está tocando o coração de um pai que tem prazer em prover aos seus filhos. Em Mateus 6:8, Jesus diz: o vosso Pai sabe do que necessitais, antes mesmo de pedirdes. Ainda assim, Ele nos convida a orar, pois é na oração que mostramos dependência, humildade e intimidade com Ele. Muitos vivem em escassez porque não têm vida de oração, mas aquele que dobra os joelhos em secreto, verá o céu se abrir. Em público, a oração não apenas traz paz, ela atrai o favor de Deus e multiplica aquilo que temos nas mãos.
Quando Deus nos supre, nos livra, nos abençoa ou realiza um milagre em nossa vida, não é apenas para nosso benefício individual, é também para que o seu nome seja glorificado e outras pessoas sejam edificadas pela nossa história. Salmos 6, 6 e 16 diz: Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Testemunhar é um ato de fé, gratidão e missão. Ao compartilhar aquilo que Deus fez por você, você se torna um canal de esperança para alguém que talvez esteja prestes a desistir. Ao falar da sua experiência, você está dizendo ao mundo: se ele fez por mim, também pode fazer por você. Não guarde a bênção só para se espalhe, semeie, multiplique o bem que Deus te entregou, porque quanto mais você compartilha, mais Ele confia a você. Se essa oração tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus é o meu provedor, e declare isso com fé. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Você pode ser a resposta de oração dela hoje. E se ainda não é inscrito, clique no botão vermelho, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de fé. Aqui, você nunca vai andar sozinho. Nos vemos na próxima oração. Que nada te falte, e que tudo o que vier de Deus te alcance.